Olá, eu sou o repórter Carlos Cavalcante, você está junto comigo na Just TV. A Just TV é hoje uma emissora focada numa dinâmica comportamental, onde a gente discute vários assuntos, onde a gente tem a possibilidade de conversar abertamente sobre vários segmentos, sobre várias oportunidades de novos negócios. A gente tem um amplo leque de realizações e, claro, de personalidades que são focadas na cultura brasileira, personalidades que são focadas hoje dentro do contexto que nós desenvolvemos aqui. Exatamente, o conceito de levar informação para você, de levar entretenimento, de levar novidades, de agregar valores, de trazer coisas novas, enfim, uma possibilidade muito legal de trazer novos conceitos para você. E é exatamente isso que a Just TV nos oferece. Bom, e hoje é um dia especial. Hoje é o dia que eu estou recebendo aqui, estou tendo a oportunidade de receber aqui nos nossos estúdios, aliás, estúdios muito bem aconchegantes, estúdios que oferecem uma qualidade muito legal de participação para os convidados aqui na Just TV, na Rua Demóstenes 866. Você pode, inclusive, se você tiver o objetivo de patrocinar o programa, pode também entrar em contato conosco, você pode mandar um e-mail, pode ter oportunidade de participar de um programa interativo que vai trazer ótimos resultados para você e para a sua empresa. E hoje estou tendo a oportunidade de receber aqui esse grande amigo, essa pessoa maravilhosa, que é exatamente o Dr. Mário Ikeda. O Dr. Mário Ikeda é hoje um dos principais representantes da comunidade nipo brasileira, delegado federal aposentado. Durante muitos anos, o Dr. Mário Ikeda combateu a criminalidade com profissionalismo, de uma forma científica, sempre agregou grandes amigos, sempre foi uma pessoa que respeitou muito o trabalho da imprensa, e hoje o Dr. Mário Ikeda é um estudioso, é um homem focado na cultura japonesa e defende aí a participação muito importante de um dos principais propagadores da cultura japonesa e que é considerado hoje, quase que de forma unânime, como o pai da imigração japonesa, que é exatamente, doutor, quem é esse, o pai da imigração japonesa? Ryo Mizuno. Ryo Mizuno. E hoje a gente vai ter um papo sobre essa comunidade maravilhosa que somente aqui no Brasil tem aproximadamente 2,5 milhões de representantes. Doutor Mário, obrigado pela sua participação no programa. É uma honra nós estarmos recebendo a sua pessoa com essa quantidade enorme aqui de livros que a gente vai poder conversar. Um papo hiper agradável. Doutor, como vai? Tudo bem? Tudo certinho? Tudo, graças a Deus. Cavalcante, estou muito feliz aqui de estar aqui participando do seu programa. E passado o festejo do centenário da imigração, que foi uma festa maravilhosa que foi feita no ano que passou, e agradecer a contribuição, o trabalho que você fez nesse período dos festejos da imigração. Você acompanhou a nossa luta pelo resgate dessa figura que é o pai da imigração, Ryo Mizuno. 100 anos depois, de 1908, nós temos certeza de que a figura de Ryo Mizuno foi devidamente resgatada. Com certeza, Ryo Mizuno e sua esposa Makina estarão descansando em paz. Bom, para que a gente possa ter uma ideia, o navio Kasato Maru chegou no Brasil no dia 18 de junho? 18 de junho de 1908. Muito bem. Só que a história da chegada desse navio, que trouxe oficialmente os primeiros imigrantes japoneses aqui para o Brasil, tem toda uma história de superação. Tem uma história muito bonita de um período anterior, do qual efetivamente o Ryo Mizuno acabou participando. Doutor, como é que foi essa saga da chegada do Ryo Mizuno anterior à imigração japonesa aqui no Brasil para preparar a vinda dos imigrantes japoneses que chegaram oficialmente em 1908? Como é que foi essa história? Na verdade, Cavalcante, existe alguns fatos históricos dos dois países, o Brasil e o Japão. O Japão, o Ryo Mizuno, ele foi formado como samurai num feudo, numa província na região de Shikoku, e ele, com a formação de samurai, é uma pessoa muito honrada, muito assim, idealista, muito corajoso. E quando terminou esse período feudal, com a restauração do período Meiji, e o Brasil também, por outro lado,
com a proclamação da República, né, e a abolição da escravatura, surgiram fatos que levantaram vamos dizer assim, alguns interesses dos dois países. O Brasil, por sua vez, que necessitava de trabalhadores. E o Japão, por sua vez, com o esfacelamento do sistema samurai, e os samurais ficaram desempregados, e logo depois, com a instauração do período Meiji, o país se tornou belicista e expansionista, e enfrentou alguns países na guerra, e antes da 1908, que foi a imigração japonesa no Brasil, o Japão tinha enfrentado o grande exército russo, que era muito conhecido no mundo porque derrotou o exército de Napoleão Bonaparte, e o Japão fez uma derrota fragorosa contra esse exército russo. E o mundo inteiro... Exatamente, é bom nós lembrarmos que essa batalha que aconteceu em 1904, né? Foi nesse período... 1904. 1904, toda a marinha do czar acabou sendo destruída exatamente por um vento, né? Isso. Foi um vento, foi um terremoto, aliás, foi um maremoto. Isso. Né? Esse vento que deu origem ao nome de kamikaze. Quer dizer, divino. O vento divino, né? Que é o título usado nos aviões utilizados pelos aviadores japoneses, suicida. Bom, então o que acontece? Desemprego, fome, falta de perspectiva, várias províncias japonesas passando por dificuldade. Passando necessidade. Aí o Ryo Mizuno, que era samurai, resolve vir para a América do Sul. Queria que o senhor contasse essa história. O Ryo Mizuno, vendo as dificuldades que estava passando o povo japonês, ele inclusive contrariado com o tratamento que era dado aos soldados no fronte, a volta deles para o país, o desemprego, e ele tomou conhecimento através de um dos primeiros representantes que esteve aqui no Brasil, um diplomata, que ele passou uma mensagem muito maravilhosa sobre o país. Um país hospitaleiro, um país onde não existe adversidades, não tem terremoto, um povo muito bom e um país muito próspero, que naquela época o plantio de café estava realmente assim, muito, muito bem. E os colonos italianos que aqui estiveram se prosperaram e as notícias eram as melhores. E o Ryo Mizuno, que estava descontente com o rumo que o Japão estava tomando, ele resolveu por sua conta, lendo o relatório desse ministro, falei, vou conhecer esse Brasil. Aí tomou um navio sozinho, com poucos recursos, e se dirigiu ao Brasil. Mas o navio que ele veio aportou no Chile. E quando chegou no Chile, ele teria que vir para o Brasil por outros meios. Ou seja, ele teria que esperar um trem, ir até Mendoza, na Argentina, e da Argentina vir para o Rio de Janeiro. Mas o trem, a partida deles seria em outro, não naquele dia. E ele, reconhecido pelos chilenos, o chileno lançou um grande desafio ao samurai Ryo Mizuno. Bom, vocês que são muito valentes, vocês que são muito corajosos, vocês podem ir para o Brasil da forma mais rápida. Qual seja, alugue um jumento aí, um cavalo, e monte no lombo dele e cruze a Cordilheira dos Andes. E ele acabou. E assim ela aceitou o desafio, cavalgando, subiu a Cordilheira dos Andes, dirigiu até Mendoza, na Argentina, de lá veio para o Rio de Janeiro e aqui veio conhecer esse país maravilhoso. Bom, aqui vocês têm fatos interessantes, por exemplo, aqui você tem uma história aqui, tá? Você tem esse livro aqui que foi disponibilizado, aqui está a foto do Ryo Mizuno, tá? Enquanto jovem, e o interessante é que no navio Kasato Maru, que chegou no Brasil em 1908, chegou também Eitaro Ikeda. Eitaro Ikeda era um imigrante japonês que veio para cá com sua esposa, e o descendente de Eitaro Ikeda é exatamente o Dr. Mário Ikeda. O Dr. Mário Ikeda é descendente de Eitaro Ikeda e Minami Ikeda. Sim, é meu avô, meus avós, avós, Eitaro né? Ikeda e Miyano Ikeda foram um dos 781 passageiros que vieram no navio Kasato Maru. Agora, para vocês terem uma ideia da importância de toda essa história, porque hoje os japoneses, grande parte dos imigrantes japoneses, estamos mandando um abraço muito grande, eu estou recebendo inclusive aqui um documento aqui de Guma Ken, no Japão, um e-mail de Guma Ken, mandando um abraço para o senhor,
O pessoal está comentando que o senhor fez parte da comitiva oficial, fez a segurança oficial do atual imperador do Japão, não é? Confere essa informação? Sim. Enquanto na vida ativa, na vida profissional, sim, o senhor fez parte. Sim. Cavalcante, eu até os anos 70, os meus avós, a minha avó estava viva, meu avô havia falecido antes. Mas logo na sequência, após o falecimento, eu tive a honra, como membro desse departamento que eu tenho muito orgulho de pertencer, Departamento de Polícia Federal, me designou a partir dos anos 70, todas as vezes que uma Alteza Imperial visitava o país. Eu tive a honra de fazer a segurança pessoal de vários Chefes de Estado, príncipes, e eu tive a oportunidade de fazer a segurança pessoal, na época príncipe, durante a estada aqui no país, durante 15 dias ao lado dele, e pela última vez quando ele esteve aqui no país como imperador. Agora eu gostaria que o senhor me contasse como é que foi a fase inicial da imigração japonesa no Brasil. Quais foram as dificuldades encontradas pelos imigrantes japoneses? Muitos vieram de Okinawa, a grande maioria veio de Okinawa, que é uma ilha do Japão, imaginando que aqui eles iriam tropeçar em dinheiro, muitos imaginavam isso, que rapidamente eles iriam ganhar dinheiro para voltar novamente para o Japão ricos, né? Eles tinham esperança de voltarem para o Japão, e muitos acabaram enfrentando febres tropicais, doenças, falta de dinheiro, e que aquele pé de café que eles imaginavam que iriam encontrar ouro no pé de café, a verdade não foi bem essa, né, doutor? Como é que foi? Realmente, quando no início da imigração, se propagava no Japão que o café, o pé de café lá no Japão era colocado como árvore onde dava frutos, que eram nascia um dinheiro, né? Então vários desses imigrantes na época sonhavam vir para cá, permanecer aqui 3, 4 anos, retornar para poder, o que hoje os decassegue fazem, retornar para dar um bem-estar para a família lá no Japão. Mas nem todos, alguns vieram para cá para fixar nesse país, porque as notícias eram de que era um país maravilhoso, país realmente, até eu posso dizer, e eu ouço de muitos japoneses, que quando eles vêm para cá, ele diz que é o único lugar que ele pisa num país estrangeiro e que não se sente como estrangeiro é o Brasil. Poxa, que interessante isso. Agora, para vocês terem uma ideia, os japoneses que acabaram se fixando aqui no Brasil tiveram, além das dificuldades, tiveram também superações. Os japoneses, muitos foram para a região da Alta Sorocabana, para a região da Mogiana, alguns permaneceram no bairro da Liberdade aqui em São Paulo. Se você é de um outro estado e quer conhecer o bairro da Liberdade, venha aqui, realmente é um cartão postal muito bonito. E muitos japoneses acabaram indo também para o norte do Paraná, cidades importantes como Londrina, como Cambé, Açaí, Cornélio Procópio. E claro, Eiichiro Ikeda, avô do Dr. Mário Ikeda, foi exatamente para essa cidade, chamada Açaí, ou seja, um dos fundadores de Açaí. Gostaria que o senhor contasse um pouco dessa saga, dessa história de Eiichiro Ikeda, nessa região tão importante que teve uma colonização fundamental por parte dos japoneses. Eu gostaria que o senhor contasse para a gente essa história. Cavalcante, na realidade, quando o navio Caça-Taumaro veio ao Brasil, o Rio Mizuno, em razão do contrato efetuado com o governo de São Paulo, teve um prazo muito curto. E até retornar ao Japão, trazer os 781 passageiros, ele enfrentou algumas dificuldades. Uma das cláusulas contratuais era de que no dia 30 de maio os imigrantes deveriam estar aqui, porque seria no período de colheita do café. E lamentavelmente, por algumas dificuldades encontradas lá para que o navio zarpasse, e o navio chegou no país no dia 18 de junho, como todos sabem, que é o dia da imigração, 18 de junho. E quando o Mizuno chegou aqui no Brasil com o navio Caça-Taumaro, e com esse atraso de 18 dias, os fazendeiros disseram que a colheita já estava bastante adiantada, e deixou de cumprir algumas das cláusulas, quais seja adiantamental. E realmente o primeiro grupo que vieram no Caça-Taumaro tiveram sérias dificuldades. E quando eles foram, designados para as suas respectivas áreas, que foram na região Sorocabana, Ribeirão Preto, Guatapará, lá chegando,
não foram recebidos com aquela situação que haviam contratado. Foram colocados em casas assim sem nenhuma condição de habitabilidade, dificuldade de alimentação, e além disso, os fazendeiros se recusavam a pagar aquilo que estava avançado no contrato. Até uma coisa muito engraçada, segundo eles, alegavam que o japonês era muito pequeno, que, né, a capacidade de trabalho era bem menor do que um trabalhador europeu, italianos, alemães e outros. Então houve muitas dificuldades. Em razão disso aí, pelo maus trato, a situação muito difícil, problema de saúde, e muitos deles, para dizer a verdade, mais de 50% abandonaram num prazo de menos de 90 dias, inclusive meus avós. Alguns até fugiram da fazenda porque eles eram tratados quase que num regime de escravos, porque o país tinha acabado de sair do período de escravidão e ainda não havia legislação que desse aquele amparo na época. Então muitos tiveram que sair fugindo das fazendas. Bom, para que você possa ter uma ideia, o Brad Pitt, aqui nós temos várias matérias que foram veiculadas mostrando aí o importante trabalho de resgate histórico que é feito pelo Dr. Mariqueda. Claro que você não vai ter a possibilidade de naturalmente entender, eu também não entendo japonês, mas só para que vocês possam ter uma ideia, os principais veículos do Japão, vou até pedir para o senhor botar o microfone aqui, para o seu rosto aparecer bonito, isso, o rosto ficar bem bonito no ar aqui, tá? Para que o senhor possa nos explicar. Esse jornal aqui, por exemplo, é um dos jornais mais importantes do Japão, e tem uma matéria especial sobre a história dos descendentes que chegaram no Kassato Maru. Ó, pra vocês terem uma ideia, o jornal estava até de cabeça para baixo, exatamente isso aqui, porque tem uma figura, senão até o Isao ia confundir-se com esse jornal. Aqui também tem outro jornal, olha, contando a história do Dr. Mariqueda enquanto jovem, continua jovem naturalmente, o trabalho que ele desenvolveu, o trabalho que ele realmente vem fazendo. São vários livros aqui, olha, Imigração Japonesa no Brasil, livros importantes que foram publicados inclusive pelo governo do estado de São Paulo. Houve uma preocupação aí, né, doutor, para que a gente possa falar sobre o Memorial do Imigrante. São várias publicações. Eu gostaria que o senhor discorresse um pouquinho sobre esses trabalhos aqui. Olha, as famílias típicas japonesas, as famílias tradicionais que chegaram aqui no Brasil, quer dizer, uma quantidade enorme de história relacionada a essa cultura, uma cultura realmente fantástica, uma cultura realmente centrada nesse trabalho que vem sendo desenvolvido aqui no Brasil. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho de toda essa versatilidade do povo japonês. Cavalcante, falando um pouquinho ainda daquele período da chegada, os japoneses que deixaram as fazendas, eles vieram para a capital, aqui na sua cidade. E aqui eles tinham uma casa que era um ponto de referência, chamava-se Casa Fujisashi. Essa Casa Fujisashi, que era uma casa comercial japonesa, foi fundada antes de 1908. E lá esses imigrantes procuravam um trabalho. E os japoneses foram requisitados como copeiros, caseiros, e pela honestidade, pela limpeza, pela confiança que eles ganharam, pelo capricho que ele tinha com o seu trabalho, foram super valorizados. E graças a esse trabalho eles conseguiram sobreviver, passar as dificuldades. Os meus avós, depois desse período, também ter trabalhado em alguma casas de fazendeiros, eles foram para o interior de São Paulo, onde se deram bem no plantio de algodão. E finalmente eles foram para o norte do Paraná, onde foram abrir a região do Paraná, e lá ele encerrou sua vida lá no Paraná. Mas eu tive há poucos dias no Paraná, tentando resgatar um pouquinho da história da minha cidade, que o Cavalcante já falou, Açaí, e eu me deparei com o nome. Esse nome chama-se Kaito Usui. Kaito Usui foi um dos primeiros pioneiros que chegou naquela cidade de Açaí, depois se abriu no mato e tal. E aí, vendo o livro da Teresa de Rezende, que lançou o livro do Rio Mizuno,
E eu pude observar que Kaito Usui foi uma das pessoas mais próximas, uma das pessoas próximas a Ryo Mizuno, que abraçou as ideias de Mizuno colonizando esse país. E ele foi para o norte do Paraná e eu pude verificar que Açaí foi colonizado por ele, que foi um dos pioneiros. E depois ele acompanhou Ryo Mizuno na ida para o Japão, logo quando um pouquinho antecedendo a última Guerra Mundial, quando ele foi para buscar recursos para colonizar a região sul do Paraná. Kaito Usui foi um dos que foram fazer a despedida. E ele, em 1951, Ryo Mizuno se encontrava no Japão em dificuldade, já com 90 anos de idade. Ele formou, junto com outros amigos aqui do Brasil, a Associação Pro Ryo Mizuno para trazê-lo de volta, porque o sonho de Ryo Mizuno era ser enterrado nessa terra onde ele adotou como seu segundo país. Poxa, que história interessante. Agora, doutor, hoje os imigrantes japoneses eles têm ocupado uma parcela muito importante da sociedade. Nós temos descendentes de japoneses, a exemplo do senhor, que foi um delegado federal de bastante atividade, uma atividade bastante importante. Nós temos ex-ministro Shigeaki Ueki, foi ministro. Nós temos aí grandes pintores, Manabu Mabe. Nós temos jogadores, inclusive, de futebol que participaram de momentos importantes da cultura brasileira. Enfim, nós temos uma gama, uma infinidade gigantesca de descendentes japoneses que acabaram se integrando à cultura brasileira. Quer dizer, isso é tudo motivo de muito orgulho para essa comunidade que está no Brasil aí há 100 anos, quer dizer, um espaço de tempo muito curto e muito versátil, né, doutor? Cavalcante, realmente, já quando a nossa imigração iniciou em 1908, um pouquinho antes, né, uma figura também da maior importância para a imigração aqui no Brasil, chamava-se Saburo Kumabe. Era um juiz de alto nível no Japão que deixou a sua função de juiz e resolveu imigrar para o Brasil com sua família. E junto com ele trouxe um grupo de 5 técnicos. Dentre os técnicos, ele trouxe um técnico chamado Yasuda. Isso em 1906. Esse Yasuda teve como filho Fábio Yasuda, que se tornou o primeiro ministro da Indústria e Comércio aqui do governo brasileiro. E assim, teve vários outros, Shigeaki Ueki e outros que ocuparam grande exposição no país, dando muito orgulho à comunidade japonesa aqui no Brasil. Cavalcante, eu gostaria assim de hoje, passado o centenário, o centenário, eu só lamento que durante o centenário, eu como descendente do primeiro e grande Kasatomaru, e que durante os festejos os seus descendentes tenham sido esquecidos. Olha, é importante o senhor falar isso. Eu gostaria que o senhor dissesse isso com o coração aberto, para que a gente possa entender quais foram as falhas que aconteceram dentro desse período. Bom, está o telefone tocando aqui. Olha, o senhor vê, já o pessoal que está acompanhando aí ao vivo, né? O pessoal que está acompanhando aí ao vivo esse programa, tá? Você quer ver só? Alô, quem é? Olha, o Dr. Mário está... você está assistindo o Dr. Mário ao vivo agora no programa. Daqui a pouco você dá uma ligadinha que ele atende você, tá bom, minha querida? Tá ótimo. Quem é que está falando? Pode deixar... Tá certo, você vê, o programa ao vivo é assim, a coisa é rápida. Pode deixar que eu transmita o recado aqui, tá bom? É um prazer, viu? Tá, fique tranquila. Pode voltar a ligar novamente. Obrigado. Pode continuar, doutor. Então, Cavalcante, eu, como descendente direto dos imigrantes do Kasatomaru, eu lamento que os seus descendentes não tenham sido lembrados. Existem famílias ainda humildes no interior, ainda labutando na lavoura, e que essas pessoas foram esquecidas. E eu, felizmente, eu fui lembrado no Japão. Eu fui, Cavalcante, com muito orgulho. Eu quero dizer para você, eu trouxe jornais, queria até abrir para mostrar as minhas fotos, que está no interior aqui da jornal, onde no mês de dezembro, pode manusear, folhear, está aqui. Na parte interna. Pois não, vamos na ver parte aqui. interna. Pode contando a história que eu vou achando aqui. Então, Cavalcante, eu fui, esse jornal chama-se Mainichi Shimbun, que é o
segundo jornal de importância no país, onde eu apareço destacado no mês de dezembro como descendente de Caçatomaro. E eu ainda fui também notícia outras vezes no mês de dezembro, e no mês de janeiro, no dia 29, fui um destaque também nesse jornal do Japão, lembrando como descendente dos imigrantes do Caçatomaro. E aqui eu não fui tirando uma equipe sua, Cavalcante, de algumas equipes do Brasil. A comunidade não me deu oportunidade para que eu pudesse assim falar um pouquinho da história da minha família aqui no Brasil. Eu gostaria que o senhor falasse, o espaço está aberto aí e a gente realmente possa então eu fui, Cavalcante, eu fui homenageado pela nossa província, né, que a minha província é de Ehime-ken. Eu até trouxe um livro aqui, onde o livro faz o destaque do meu trabalho, minha origem, os meus familiares, né? E aqui está, esse é o jornal que destaca... Que é um jornal de grande circulação no Japão, circulação do Japão, segundo jornal de maior importância do Japão, onde ali é o encontro entre os descendentes da família Ikeda do Japão, né, que está ao meu lado, e eu aqui do lado do Brasil. Nós tivemos um encontro aqui numa festa aqui em São Paulo no ano do centenário. Doutor, foi bacana o senhor abrir o coração, o senhor falar de uma forma espontânea, de uma forma natural, aquilo que realmente aconteceu. Muita expectativa, muita gente imaginou que o centenário da imigração japonesa tivesse uma objetividade, uma forma mais coesa de participação. E nós percebemos que isso acabou não ocorrendo. Muitas províncias acabaram fazendo as suas festas particulares, muitas cidades acabaram fazendo comemorar os seus festejos de forma independente. Então o senhor acha que não houve a união necessária, a magnitude necessária para que essa festa tivesse um brilho ainda maior no centenário da imigração? Cavalcante, lamentavelmente, aquele espírito dos imigrantes do Caçatomaro, que eram muito unidos, hoje, em razão de vaidades, outros interesses, há uma divisão muito grande na comunidade. Então, em todos os locais aqui no país, São Paulo, Paraná, houve uma divisão muito grande, tudo levado em razão das vaidades. A festa, que poderia ser uma grandiosa festa, lamentavelmente, pecou nesse aspecto de união dos descendentes da comunidade. E muita gente que, aproveitando o momento de festividades, por questões vaidades, queriam aparecer um mais que o outro, prejudicando o objetivo principal, que é a festa do centenário, onde deveriam ser valorizados aqueles descendentes dos imigrantes que vieram no Caçatomaro, que ainda aqui estão aqui no Brasil, que tornaram-se brasileiros, aceitaram esse país como sua terra, e aqui estão até hoje. Não são 781, são milhares de descendentes que estão aqui no país, e nenhum deles foram lembrados. Vários têm históricos maravilhosos descendentes de Caçatomaro, mas nenhuma dessas pessoas não foram sequer, vamos dizer assim, reconhecidos ou valorizados. Doutor, hoje os japoneses estão fazendo o caminho inverso, né? Muitos japoneses estão voltando para o Brasil. O que o senhor sabe, ou que o senhor tem acompanhado da situação difícil vivida hoje pelos imigrantes brasileiros que foram trabalhar no Japão no início da década dos anos 80, nos anos 90, como é que está a situação dessas pessoas hoje no Japão? Porque as informações que nós recebemos, infelizmente, não são agradáveis. Brasileiros morando na rua, morando embaixo de pontes, quer dizer, uma situação muito difícil, e é claro que vai trazer um êxodo inverso. Muitos brasileiros já estão voltando para cá. Cavalcante, realmente a situação, em razão dessa crise mundial, o Japão também faz parte dessa situação difícil que a economia está impondo. E o que aconteceu no Japão? Primeiro corte, isso se dá em todo lugar, porque quando entra em recessão, dificuldades, começam a surgir os cortes. E os primeiros cortes são feitos com os estrangeiros, aqueles trabalhadores temporários que lá estão. Então, a maioria desses trabalhadores, lá no Japão existe uma figura que se chama empregadores. Então, a maioria não são empregados diretos das empresas. Eles são recrutados através de
agências de empregos, né, são terceirizados. E o que acontece? Então a maioria deles foram dispensados né, em razão da crise. Mas o governo japonês tem uma preocupação muito grande. E já se criou até uma comissão chefiada por um ex-ministro para que tentasse encontrar uma solução para amenizar a situação desse trabalho. Qual seja, concedendo passagem de retorno para o país, né, dando assistência. Claro que existem mais alguns problemas, porque a quantidade de trabalhadores descendentes de japoneses brasileiros que lá se encontram é muito grande. Mas, com certeza, o governo japonês tem muita preocupação com essas pessoas desempregadas e está tentando encontrar uma solução para que eles pudessem ser repatriados. Bom, a gente pode perceber nessa conversa com o Dr. Mário Ikeda que existe hoje uma preocupação muito grande, uma preocupação muito séria, focada no trabalho que é desenvolvido pelos imigrantes japoneses aqui no Brasil e pelos brasileiros, pelos decasegues, que estão no Japão também trabalhando, fazendo o caminho inverso dos seus antepassados que chegaram no Brasil em 1908. Agora, eu gostaria de perguntar para o senhor, doutor, o senhor que tem aí uma responsabilidade muito grande, é chefe de família, tem filhos maravilhosos, é avô, tem netos, enfim, o senhor que é um homem que tem uma cultura muito ampla, já viajou por todo o planeta e tudo mais. O senhor que tem acompanhado o fenômeno dos brasileiros que estão lá no Japão, o senhor acha que essa crise é uma crise passageira? O Japão, dentro de pouco tempo, vai retomar o crescimento? Que é claro que a nossa torcida é aquilo que a gente espera? Realmente, a gente torce para que essa crise seja passageira, mas eu acredito que essa crise não seja tão rápida. É uma crise que eu acho que vai levar, mas não só o Japão, como o Brasil, nós também estamos com essa situação. Mas eu acredito que alguma solução terá que ser encontrada. Mas eu vejo que essa situação não está nada boa. Eu acho que essa situação não é tão rápida. Eu acho que... Mas esses pessoal que estão trabalhando no Japão, retornando, nesse período que eles estiveram trabalhando, todo o ganho que eles tiveram, Cavalcante, eles investiram aqui no Brasil. Então, na minha região, a prosperidade, talvez, na minha região e algumas outras regiões, onde tem uma concentração de descendentes Nikkei, tornaram-se prósperos. Por quê? Porque o ganho que eles recebiam no Japão era transferido todo para cá. E algumas das pessoas, eu acho que até acredito que devam ter feito poupanças, deve ter já preocupado em fazer alguma atividade junto com seus familiares, enquanto que alguns membros da família lá estão trabalhando, outros membros da família estão fazendo alguma atividade com a receita vindo do Japão. Então, muitos, claro, uma boa parte vai ter dificuldade, mas muito desses decassegues, já prevendo algum futuro, acredito que eles tenham feito sua poupança, ter preparado para fazer alguma atividade aqui no retorno aqui no Brasil. Realmente a comunidade brasileira, eu já tive a oportunidade de estar no Japão pelo menos 4 vezes, é uma comunidade muito centrada, é uma comunidade laboriosa que trabalha muito. Quero aproveitar e deixar um abraço para o Kiko Abe, que é meu sócio no Japão. Nós temos a Abecan, que é Abe e Carlos Cavalcante, é uma produtora. Nós já fizemos no Japão filmes, fizemos um filme Balada do Decassegue, um filme que fez muito sucesso no Festival Internacional de Saitama. Junto com a Cris Yamamoto, nós organizamos uma oficina de teatro também no Japão. Eu tive a possibilidade de participar de pelo menos 2 filmes, organizamos peças teatrais. Então realmente eu tenho uma simbiose, uma sinergia muito grande com a comunidade japonesa. Eu vou pedir para que o Isao Oshino possa pegar aquele DVD de quando nós estivemos em Açaí, no Paraná. Isao, consegue me ouvir aí? Põe um pouquinho para frente, Isao. Logo na entrevista do Dr. Mário Ikeda, que nós já exibimos no programa anterior, o momento em que nós chegamos a Açaí, no Japão, para mostrar realmente o trabalho importante que foi feito pelo governo do estado do Paraná, que reconheceu de forma oficial que o principal de viaduto, um dos principais viadutos de ligação da região do Paraná, chamasse Eitaro Ikeda. Quer dizer, uma homenagem muito justa e uma homenagem que acabou emocionando o senhor quando nós estivemos lá, né, doutor? Cavalcante, realmente, a gente, assim, eu tenho
apreço muito grande pelos meus avós, que nos deu uma maravilhosa educação, deu uma formação muito boa, e eu tinha de alguma forma homenagear o meu avô. E eu, fazendo contato com as autoridades no Paraná, muito especialmente na nossa região de Açaí, e eu tive a felicidade de receber do governador do estado, Roberto Requião, a denominação de um viaduto de muita importância no norte do Paraná, que liga norte do Paraná ao sul do Paraná, o viaduto com o nome do meu avô, Eitaro Ikeda. Bom, nós temos aqui um e-mail pedindo para que nós possamos exibir esse documentário. Está aqui o pessoal de Nagoya, mandando aqui o e-mail, dizendo que é um prazer muito grande falar com o repórter Carlos Cavalcante, dizendo também da importância do trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Dr. Mário Ikeda, junto à comunidade nipo-brasileira, enfim, fazendo aí um trabalho de integração muito importante. Vamos exibir, portanto, esse material da nossa viagem a Açaí, no Paraná, capitaneados aí pelo Dr. Mário Ikeda. Vamos lá. A cidade do sol nascente. É verdade. Hoje Açaí contempla uma das maiores concentrações da colônia japonesa e é uma grande alegria para todos nós estarmos aqui juntos e imortalizando aqueles que trouxeram a esperança e o desenvolvimento da nossa região. Muito obrigado, prefeito. Bom, vamos conversar agora com o Dr. Mário Ikeda. Bom, aqui é ao lado do Rio Mizuno, Rio Saburo Mizuno, tá certo que é exatamente o filho do Rio Mizuno, dos filhos do Rio Mizuno. Dr. Mário, um momento muito importante, um momento de orgulho para o senhor, para a sua geração, receber essa homenagem em nome do seu avô Eitaro Ikeda. Cavalcante, você que me conhece há muito tempo, nós temos que valorizar aquelas pessoas que nos educaram e criaram essa maravilhosa comunidade japonesa Nikkei no Brasil. E eu tenho a honra de ter sido neto do primeiro, o pioneiro da imigração que veio no Kasatomaru, trazido pelo pai aqui do Rio Saburo Mizuno, e hoje me sinto realizado, porque nós temos que perpetuar, nós temos que manter vivo esses empreendimentos maravilhosos que os nossos antepassados, nossos avós fizeram. E com a designação desse viaduto, né? E eu quero dizer uma coisa, uma curiosidade de Cavalcante. Eu e o Rio Saburo aqui, nós dois, ele tem o pai, o viaduto na cidade de Suzano. Eu agora, o meu avô, do Rio Saburo, Rio Mizuno e o viaduto do Eitaro Ikeda. Vamos dizer assim, duas pessoas da maior importância da imigração brasileira. O primeiro porque organizou e realizou essa grandiosa imigração. Hoje nós temos uma comunidade de 1,5 milhão no Brasil, que foi o início foi dado pelo Rio Mizuno. E o meu avô, acreditando no Rio Mizuno, veio para o Brasil naquele navio Kasatomaru. Bom, é bom nós lembrarmos que esse ano é o ano do centenário da imigração japonesa no Brasil. E as festas, a continuidade dessa grandiosa festa que aconteceu em São Paulo, em vários estados brasileiros, ainda continua. Seu Rio, vocês puderam perceber aí realmente a importância desse evento que aconteceu na cidade de Açaí, no Paraná. Um evento muito importante que, de uma forma direta, de uma forma objetiva, acabou premiando aí a memória de Eitaro Ikeda, um dos principais imigrantes japoneses que chegaram ao Brasil no Kasatomaru, e, claro, avô do Dr. Mário Ikeda. Doutor, um momento muito importante. O senhor acha que o Eitaro, pelo carinho, pelo amor que ele destinou ao Brasil, ele quis realmente viver os últimos dias dele aqui no país, ou ele pensava em voltar a morar no Japão? Na verdade, quando ele veio para o Brasil, o irmão que ficou no Japão queria que ele retornasse. Mas ele acabou falecendo e o meu avô acabou adotando o Brasil, e ele decidiu que ele permaneceria aqui no Brasil, e ele realmente passou a vida dele aqui no Brasil, tornou-se um brasileiro de coração, né? E aqui ele criou seus filhos, seus netos, e permanecendo aqui no Brasil. Agora, doutor, a imigração hoje, ela continua em desenvolvimento. A gente percebe que em vários segmentos sociais nós temos uma participação efetiva
dos imigrantes. Eu gostaria que o senhor disponibilizasse algum telefone de contato ou algum site, algum e-mail, para que as pessoas interessadas possam agregar um pouco mais, possam participar um pouco mais daquilo que vem sendo feito em termos de pesquisa naquilo que o senhor realmente se especializou. A história contada de forma objetiva e sem qualquer rodeio da imigração japonesa aqui no nosso país. Ora, Cavalcante, eu não faço parte de nenhuma organização da comunidade japonesa. Eu, por iniciativa própria, fiz algumas pesquisas e eu vi algumas distorções na história da imigração japonesa. As pesquisas direcionaram de tal forma aos mais variados lados, né? Cada grupo tentando mostrar a história de imigração à sua maneira. Mas, na verdade, a história da imigração tem que ser vista como um todo. Como é que, por que se deu a imigração? Onde se deu a imigração? Quem realizou essa grandiosa imigração? Esse estudo que foi a minha preocupação. Daí, como descendente dos Eitaru Ikeda, que veio na Casa do Amaro, tentando fazer uma verificação de como ocorreu a migração, eu tive a oportunidade de conhecer Teresa Hatsui de Rezende, uma grande pesquisadora, professora do Paraná, e através dela, que ao longo da sua vida veio fazendo um trabalho de pesquisas, entrevistas, e ela conseguiu coletar um material muito importante sobre a imigração japonesa. E eu incentivei, eu tive a felicidade de conseguir no centenário, com o meu incentivo, reeditar o livro de Ryuma Mizuno. Eu gostaria que o Ryo Mizuno foi um precursor, mas na verdade para mim ele foi um pai da imigração. Bom, tá aí, portanto, nós recebemos aí com muito carinho a presença do Dr. Mário Ikeda. Quero agradecer a sua presença, com muito carinho, deixando claro para você que quer participar de uma forma mais interativa, você pode entrar em contato inclusive com o site da nossa empresa, trevisocomunicações.com.br. Você vai ter a oportunidade de diversificar os seus negócios, vai ter a possibilidade de conhecer um pouco mais e, é claro, também acessar o site, que você pode mandar suas opiniões com relação a esse trabalho brilhante que vem sendo desenvolvido pelo Dr. Mário Ikeda. Gostaria que o senhor deixasse suas considerações finais e quero agradecer aí do fundo do coração todo o empenho e a preocupação que o senhor sempre teve comigo, o seu respeito e, é claro, com toda a nossa equipe. Muito obrigado, Dr. Mário Ikeda. Cavalcante, eu agradeço muito o trabalho que vem desenvolvendo junto à comunidade japonesa, muito especialmente no centenário. Eu lamento que, passado o centenário, essa crise mundial tenha levado os problemas para todos os descendentes, muito especialmente para os nossos da comunidade Nikkei, que está enfrentando, conforme você já se colocou nesse programa, em razão da situação. Eu gostaria de desejar a todos esses descendentes Nikkeis que estão lá longe, né, do outro lado, trabalhando, que agora está sofrendo a consequência, uma boa sorte, que consiga encontrar uma solução, que eles consigam superar esse momento difícil de desemprego e consiga voltar à normalidade. Estou aguardando o seu contato através do Orkut, repórter Carlos Cavalcante. Super abraço para você, muito obrigado, Deus, obrigado a todas as pessoas. Fui, valeu!